O Evangelho de Mateus, um dos 4 evangelhos canônicos, ocupa um lugar de destaque na tradição cristã, sendo frequentemente o primeiro livro do Novo Testamento nas edições da Bíblia. Atribuído tradicionalmente a Mateus, um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo, este evangelho é particularmente notável por sua ênfase na ligação entre o Antigo Testamento e a vida de Jesus, estabelecendo como o Messias prometido. Mateus escreve com um público judeu cristão em mente, procurando demonstrar como Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, estabelecendo uma ponte entre as tradições judaicas e a nova fé cristã. A narrativa do nascimento de Jesus, como apresentada nos versículos iniciais de Mateus, detém uma importância fundamental na teologia cristã. Este evento não é apenas um prelúdio da vida e ministério de Jesus, mas também um ponto crucial onde o divino intersecta com o humano. A concepção virginal de Jesus, operada pelo Espírito Santo, e o seu nascimento de Maria, oferece uma janela para a natureza dual de Cristo, plenamente Deus e plenamente homem. Este ministério da encarnação é um pilar na compreensão cristã de Deus como Emanuel, Deus conosco, e ilustra a forma como Deus intervém na história humana de maneira profunda e pessoal. Além disso, o nascimento de Jesus marca o início da realização da promessa divina de salvação. No contexto da teologia cristã, este evento não é somente histórico, mas também escatológico, apontando para a redenção final e a restauração de todas as coisas. Assim, a narrativa do nascimento de Jesus em Mateus estabelece as bases para a compreensão da missão de Jesus como Salvador que liberta a humanidade do pecado e da morte, inaugurando um novo reino baseado no amor, na justiça e na paz. Este entendimento é fundamental para os cristãos, pois oferece uma visão de um mundo centrado na esperança e na graça divina, influenciando profundamente a fé e a prática cristã. Neste vídeo, abordaremos o tema do nascimento de Jesus anunciado a José. Antes de prosseguirmos, sou o presbítero Ronaldo e quero estender a você um convite para se inscrever em nosso canal. Ao fazê-lo, você receberá notificações do YouTube sempre que eu publicar um novo vídeo. Agradeço antecipadamente pela sua participação. Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. No contexto cultural e religioso judaico, o casamento era um processo que envolvia 2 etapas principais: o desposório e a cerimônia de casamento propriamente dita. O desposório era um compromisso formal e juridicamente vinculativo, quase tão definitivo quanto o próprio casamento. Durante este período, a mulher era considerada legalmente casada, apesar de ainda não viver com o marido. Este intervalo entre o desposório e a coabitação poderia ter a duração de 1 ano e servia como um período de fidelidade e preparação. A menção de Mateus de que Maria estava desposada com José, mas ainda não vivia com ele, destaca a seriedade e integridade do compromisso entre eles. Revela também a natureza extraordinária e inesperada da gravidez de Maria, que ocorreu em um período em que não se esperava que o casal tivesse relações conjugais. A concepção virginal é um dos pilares da fé cristã e um tema de grande significado teológico. Esta doutrina afirma que Jesus foi concebido no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo, sem a intervenção de um pai humano. Este evento milagroso é visto como uma manifestação da divindade de Cristo e um sinal de sua natureza única como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Do ponto de vista teológico, a concepção virginal ressalta a iniciativa divina na encarnação de Jesus. Ela afirma a crença de que a salvação da humanidade é um ato de graça de Deus e não resultado de esforços humanos. Esta doutrina também enfatiza a pureza e a santidade de Jesus desde a concepção, fundamentando a crença em sua natureza sem pecado. O papel do Espírito Santo na concepção de Jesus é crucial, pois ilustra a ação direta de Deus na história humana.
O Espírito Santo, como parte da Trindade, está ativamente envolvido na obra de salvação e na revelação de Deus ao mundo. Ao conceber Jesus no ventre de Maria, o Espírito Santo estabelece a divindade de Cristo desde o início de sua existência humana. Além disso, a atuação do Espírito Santo na concepção de Jesus serve como um precursor de seu papel na vida de Jesus, guiando e capacitando seu ministério. Também prenuncia a obra do Espírito na vida dos crentes, gerando neles uma vida de santidade. Versículo 19. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. No contexto bíblico, ser justo vai além de aderir estritamente às leis e normas, implica também em demonstrar compaixão e integridade moral. A justiça, conforme entendida na tradição judaica e cristã, é profundamente entrelaçada com a misericórdia e a fidelidade aos princípios divinos. Neste caso, a justiça de José não se manifesta apenas na observância da lei, mas também em sua sensibilidade e cuidado para com Maria. Ele opta por uma ação que, embora legal, também reflete grande compreensão e empatia. No contexto cultural e legal da época, um desposório quebrado, especialmente sob suspeita de infidelidade, poderia ter consequências severas para a mulher, incluindo a humilhação pública ou até mesmo a punição sobre a lei judaica. José, ao optar por deixar Maria secretamente, escolhe um caminho que minimiza o escândalo e protege Maria de consequências potencialmente graves. Esta decisão reflete um equilíbrio delicado entre aderir à lei, pois o desposório poderia ser legalmente desfeito, e exercer misericórdia. Ele age dentro do seu direito legal, mas de uma maneira que revela seu caráter compassivo. A decisão de José oferece uma reflexão profunda sobre a natureza da justiça e da misericórdia na tradição bíblica. No contexto deste versículo, justiça não significa estrita adesão à lei ou punição, mas inclui a compreensão da complexidade humana e a escolha por uma ação que honra a dignidade do outro. A escolha de José por uma separação discreta, ao invés de uma exposição pública de Maria, revela um entendimento da justiça que está profundamente enraizado na compaixão e no amor. Isso ressoa com o ensino central de Jesus sobre a misericórdia e o amor ao próximo, que se tornaria a marca da ética cristã. A ação de José serve como um exemplo precoce do tipo de justiça restaurativa e compreensiva que Jesus ensinaria e exemplificaria em seu próprio ministério. Versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Na tradição bíblica, os sonhos são frequentemente veículos de revelação divina. Eles funcionam como um meio pelo qual Deus comunica a sua vontade, orientação ou conhecimento crucial para o ser humano. A aparição de um anjo em um sonho a José é consistente com este padrão de comunicação divina. Anjos, como mensageiros de Deus, desempenham um papel significativo nas Escrituras, transmitindo mensagens importantes, guiando ou protegendo os personagens bíblicos. No caso de José, o anjo não apenas oferece orientação divina, mas também alívio e segurança em um momento de incerteza e medo. O anjo se dirige a José como filho de Davi, uma referência significativa que destaca a importância da linhagem davídica. Na tradição judaica, a linhagem de Davi ocupava um lugar central, com a expectativa messiânica de que um descendente de Davi restauraria e governaria Israel. Ao reconhecer José como parte dessa linhagem, o texto estabelece uma continuidade com as promessas e profecias do Antigo Testamento. Isso ressalta a legitimidade de Jesus como Messias prometido, cumprindo as profecias sobre o descendente de Davi que governaria eternamente. A mensagem do anjo a José tem profundas implicações teológicas. Primeiro, o anjo tranquiliza José, dizendo-lhe para não temer receber Maria como sua esposa, o que implica uma aceitação e legitimação divina da gravidez de Maria.
A afirmação de que a concepção é obra do Espírito Santo reforça o tema da ação direta de Deus na história humana e na salvação. Este momento destaca a natureza milagrosa do nascimento de Jesus, servindo como um testemunho da encarnação de Deus em Jesus. O envolvimento direto do Espírito Santo na concepção de Jesus também ressalta a sua identidade única e missão redentora, preparando a terra para a compreensão da natureza divina e humana de Cristo, que é fundamental para a teologia cristã. A mensagem do anjo, portanto, não é apenas uma garantia pessoal para José, mas também um anúncio do cumprimento da promessa divina de salvação para a humanidade. Versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus é a forma grega do nome hebraico Yeshua, Josué, que significa o Senhor é salvação. Este nome é profundamente significativo no contexto judaico, pois carrega consigo a ideia de libertação e redenção. O nome reflete a crença judaica da atuação de Deus na história para salvar o seu povo. No contexto do Novo Testamento, o nome Jesus adquire uma dimensão adicional, pois ele é entendido como a encarnação da presença salvadora de Deus. Portanto, o nome Jesus não é apenas uma identificação, mas também uma declaração de sua missão e propósito. No judaísmo, a salvação está intrinsecamente ligada à libertação de opressões físicas e espirituais e ao cumprimento das promessas de Deus. No cristianismo, esta compreensão é ampliada para incluir a salvação dos pecados e a restauração da relação entre Deus e a humanidade. A afirmação do anjo de que Jesus salvará o seu povo dos seus pecados estabelece Jesus como o agente central da salvação divina. Isso aponta para o ensino cristão de que, através da vida, morte e ressurreição de Jesus, a humanidade é oferecida redenção e reconciliação com Deus. Jesus, assim, cumpre a promessa de salvação não apenas em um sentido político ou terreno, mas de uma maneira espiritual e eterna. O nascimento de Jesus marca o início da realização da promessa divina de redenção. A encarnação de Jesus, Deus se tornando humano, é vista como um passo crucial no plano divino de salvação. Ao nascer como humano, Jesus é capaz de identificar-se plenamente com a humanidade, compartilhando suas alegrias, sofrimentos e tentações, mas sem pecado. Esta identificação plena é fundamental para a missão redentora de Jesus, pois ele se torna o mediador perfeito entre Deus e os seres humanos. A vida e os ensinamentos de Jesus, culminando em sua morte e ressurreição, oferecem não apenas um modelo de vida reta, mas também o meio pelo qual os pecados são perdoados e a reconciliação com Deus é possível. Assim, o nascimento de Jesus não é apenas um evento histórico, mas também um evento salvífico, inaugurando uma nova era de graça e verdade na história da salvação. De forma resumida, Mateus capítulo 1, versículos 18 ao 21 é fundamental na teologia cristã, pois estabelece a natureza e missão de Jesus como Salvador. Esse trecho convida os crentes a refletirem sobre o ministério da encarnação e a centralidade de Jesus na história da salvação, lembrando-os do amor e da graça divina que se manifestam no milagre do nascimento de Cristo. Espero que você tenha sido enriquecido por esse estudo da Palavra de Deus. Até o nosso próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Até mais, nos vemos.